Bom dia! Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro Liberdade Valiosa. É um novo programa que eu vou fazer toda semana para você, mulher, que precisa controlar, cuidar, manter e multiplicar o seu dinheiro. Nós vamos trazer aqui temas importantes do nosso dia a dia e que são fundamentais, todos os seus entendimentos para que a gente tenha uma vida financeira muito mais equilibrada e próspera. Então eu conto com vocês, com a participação de vocês todas aqui, para que a gente juntas possamos mudar, transformar a vida financeira, tá bem? E o encontro de hoje vai se chamar, o tema, do nosso programa de hoje é gasto mais do que eu ganho. Isso acontece com você também? Trouxe esse tema hoje aqui porque é um tema que eu vejo que é muito recorrente com as minhas mentoradas e que é um ponto chave de muitos problemas e dificuldades na vida financeira das pessoas, principalmente das mulheres. Então, resolvi trazer esse tema aqui para a gente discutir um pouquinho, para a gente abordar, para entendermos mais como que tudo isso acontece, né? E todas nós temos uma remuneração, seja ela por CLT, seja como empreendedoras, né, os prolabores, e essa remuneração é o valor que nós temos, a receita que nós temos, os recursos que nós temos para nos manter, para nós administrarmos esse recurso e poder manter as nossas despesas pagas e em dia. Só que isso às vezes não acontece. E aqui eu quero ponderar duas situações, né? Nós sabemos hoje que existem muitas mulheres, mas muitas mulheres mesmos, que têm dificuldade de manter as suas contas, suas despesas em dia por conta que recebem um salário mínimo. E nós sabemos hoje que quem recebe um salário mínimo ou não tem uma carteira, de trabalho assinada, que não tem uma renda fixa, é muito difícil, às vezes, de conseguir organizar a vida financeira. E nós sabemos disso, eu sei disso, eu sei o quanto isso é difícil. E eu sei também que essas mulheres são muito guerreiras e muito provedoras, e que elas dão, assim, conseguem, da maneira delas, manter os seus lares, manter os seus filhos, né? E eu sei disso, por quê? Porque elas recorrem a fazer rendas extras, a fazer bicos, né, como a gente fala, e conseguir complementar a renda delas por alguma habilidade que elas tenham, e assim elas conseguem aí prover o seu lar. Nós sabemos que existe isso sim, e eu quero assim deixar bem claro para vocês que eu tenho muita consciência disso, tá? Mas existem também um outro grupo de mulheres que recebem um valor considerável, que possuem recursos consideráveis e que essas rendas mensais que elas recebem poderia sim ser direcionada e canalizada para construir grandes sonhos e construir patrimônios e ter uma vida muito bem tranquila e equilibrada. E que isso não acontece. E é aqui que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O porquê que eu gasto mais do que eu ganho. O porquê que nesse caso, nessa condição de você ter um rendimento bom, você viver com problemas financeiros, viver angustiada, viver com dificuldade financeira, se sentir triste, se sentir mal, porque todo mundo parece que consegue, que conquista as coisas e você não, mesmo você tendo uma receita considerável. Por que que eu faço isso, né? E isso acontece por alguns fatores que eu vou elencar aqui para vocês, né? Eu vou elencar alguns pontos que provavelmente você esteja fazendo e que isso interfere na maneira como você gasta. Interferindo na maneira como você gasta, provavelmente você vai gastar muito mais do que você ganha. Então, um deles, iniciando, é que você não planeja suas compras, né? Independente da compra, se a compra for
pequena ou se for uma compra de grande valor. Se você não planejar, se você não tiver isso planejado, você vai comprar muitas vezes sem necessidade. Você vai comprar por impulso, você vai comprar porque alguém comprou e você estava junto e você quis comprar também. E isso vai te trazer depois um arrependimento, vai te trazer problemas financeiros depois. Você vai chegar em casa e falar, putz, por que eu executei essa compra? Por que eu fiz isso sabendo que eu não podia? Mas você realmente sabe que você não pode? Ou você simplesmente compra e depois vai falando, depois eu me viro para pagar, depois eu me viro para pagar. Como que você age nessa situação? E isso acontece muito, tá, meninas? Eu tô falando isso porque isso é muito recorrente nos meus cursos e nas minhas mentorias. É uma realidade da vida financeira da mulher. Não entender e não se planejar nas suas compras, tá? Outro ponto que eu gostaria de trazer é sobre o cartão de crédito. Tem uma pesquisa, agora eu não vou me lembrar qual instituição que fez essa pesquisa, mas 88% das pessoas, elas se endividam no cartão de crédito. E por que isso acontece? Tem duas situações. Uma, provavelmente o seu limite de cartão de crédito é muito maior do que a sua capacidade de pagamento. E o que é a capacidade de pagamento? Quando você vai adquirir um financiamento, um cartão de crédito, enfim, a instituição ela faz um cadastro e ela analisa a sua capacidade de pagamento. Mas hoje a gente sabe que os cartões de crédito e as empresas, os cartões de crédito chegam na nossa casa, né? E muitas vezes, por você ter uma renda consideravelmente alta, o seu limite vem alto também. Mas ele vem um limite acima do que é o valor que você recebe. E aí que começa um ponto importante. O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Ele não é um valor que você tem disponível para você gastar. Você sabe que você fazer uma compra no cartão de crédito, no próximo mês, na próxima fatura, você tem que executar o pagamento dessa compra. Senão vai te acarretar juros, você vai entrar no rotativo e assim vai criando-se uma dívida muito maior. Então, limites muito altos, limites que você tem uma renda lá de 3 mil reais e você recebe um cartão de 5. Nossa, tô bem na foto, posso gastar até 5 mil reais. Não, meninas, vocês não podem gastar 5 mil reais, vocês só recebem 3 mil reais de renda. E aí que começa a gente entrar aí num mundo de dificuldades, porque nós vamos gastando mais do que a gente ganha e a gente vai fazendo o quê? Depois vai enrolando, vai empurrando com a barriga e isso vai se tornando cada vez mais complicado de se sair. Outro ponto que é importante a gente perceber é o seguinte: eu não tenho uma renda considerável, eu tenho uma renda baixa, então eu tenho vários cartões com valores, com limites baixos. Então eu tenho 3, 4, 5 cartões com limites menores. Só que o que acontece? Eu vou gastando um pouquinho em cada um, né? Eu vou gastando um pouquinho em cada um. Só que se você somar todos esses limites, às vezes dá muito mais do que a sua renda. E outra coisa, pode ser que tenham tarifas, anuidades nesses cartões, que você vai estar pagando aí um valor muito maior. Então é um ponto importante. Às vezes, na atual situação que você se encontra, é importante deixar o cartão de lado. É importante entender que talvez naquele momento seja necessário guardar o cartão na gaveta e tentar um outro tipo de meio de pagamento, né? Quem sabe uma Pix, quem sabe transferência, quem sabe pagamento no débito, até as coisas se organizarem. Mas você tem que entender o seu atual momento, né? Você tem que entender o seu atual momento e começar a agir, começar a praticar pequenas atitudes que vão te fazer sair dessa situação de sempre estar gastando mais
do que você ganha. Tentar se enquadrar no valor que você ganha aí mensalmente. Porque quando você tem o equilíbrio das suas finanças, na verdade assim, o equilíbrio do seu orçamento, quer dizer que o que você ganha, você gasta. Então não está sobrando ainda. Você não é uma pessoa poupadora. Também é um problema. O equilíbrio total é um problema por quê? Porque vamos pensar no momento em que você perdeu o seu salário, perdeu a sua renda. O que você vai fazer? Você vai ter rendas fixas, você vai ter despesas fixas. Você vai ter despesas fixas. E sem a sua renda mensal, como você vai arcar com essas despesas? Porque você ainda não é poupadora, você ainda não fez as suas reservas, você tem um equilíbrio ali. Então isso também é um problema, né? A pessoa que gasta mais do que ganha, provavelmente é uma pessoa que já está com dívidas, né? Já está endividada, está rolando esse problema. Mas uma pessoa que vive ali também, igual, o que eu recebo é o que eu gasto, também pode ter problemas. E o problema aí é o quê? Hoje ela está no conforto financeiro. Ela não tem dívidas, o que ela gasta, o que ela ganha, ela gasta. Ela está no conforto financeiro. A pessoa que está endividada, ela já sabe que ela precisa buscar ajuda. Ela já entende que ela precisa buscar ajuda. Tá? Então, são dois problemas aí. A pessoa que está endividada e aquela que está equilibrada financeiramente. Nesse ponto de o equilíbrio ser o que ganha é o que gasta, é um problema também, porque ela está no conforto financeiro. E esse conforto que eu digo é que podem acontecer imprevistos. E se acontecer algum imprevisto, ela pode ter problemas futuros com relação a isso. Tá? Outra coisa também que faz com que nós gastamos mais do que ganhamos é assim, desprezar os pequenos gastos, né? É só R$5, é só R$10, é só R$20. E no final do mês, esses 5, 10, 15 se tornaram 500, se tornaram R$600. E você não estava esperando todo esse gasto. E provavelmente esse gasto a gente faz no cartão e a gente nem vê, quando a gente recebe a fatura é aquele susto. Então são pontos assim que a gente precisa estar atentas. Outra coisa, deixar a emoção nos influenciar. Aqui é um ponto assim que é primordial nós começarmos a ter consciência do porquê nós fazemos determinada coisa, do porquê nós gastamos, né? Geralmente nós queremos dar justificativa para os nossos gastos. Então, eu tô muito triste, tô arrasada, então eu quero determinada coisa. Eu tô muito feliz, nossa, recebi uma promoção, tô super animada, eu mereço uma comemoração. E assim sucessivamente. Então, a gente fala, quando a gente quer muito uma coisa, né? Só se vive uma única vez. Já ouvi muitas pessoas falarem isso. Então eu vou aproveitar enquanto eu posso. Então, nós ficamos dando justificativa para que a gente possa gastar com aquilo que não tinha motivo, na verdade, para gastar. A gente arruma um motivo, uma justificativa para aquele gasto, né? Então, qual é a diferença, meninas, de uma mulher, de uma pessoa que tenha as suas finanças em dia, que consegue controlar os seus gastos, uma pessoa que ganha e que consegue ali manter as suas despesas e ainda guardar uma parte, poupar uma parte, do que daquela pessoa que tá ali sempre com problemas, sempre gastando muito mais do que ganha inconscientemente. Ou até consciente, mas que não consegue sair dessa situação. Então, a pessoa que tem esse equilíbrio e de já estar ali guardando
conseguir pagar suas contas mensais e já está guardando parte, já está conquistando seus objetivos, é uma pessoa que vai ter muito mais paz, né? Muito mais tranquilidade, uma pessoa que vai dormir à noite tranquila, porque ela sabe que ela está, além de estar vivendo, porque muitas pessoas se enganam nessa parte. Eu não quero ficar controlando meu dinheiro, minhas finanças, porque parece que eu tô presa, não vivo. Pelo contrário, a partir do momento que você tem um orçamento, que você segue, que você entende que você precisa poupar todos os meses, que você tenha objetivos para seguir, né, para conquistar, você se torna muito mais livre, porque você vai conquistar, e você não vai deixar de fazer as coisas que você tem vontade de fazer, pelo contrário. Então, uma pessoa que uma mulher que vive gastando muito mais do que ganha, com certeza, uma mulher que vive com angústia, que vive triste, que vive com insônia. Gente, eu sei disso porque eu ouço isso muito nas minhas consultorias. Eu sei o que vocês sentem, o que é ter problemas financeiros, o que isso causa na vida de uma pessoa, né? Além de viver triste, além de não aproveitar os bons momentos que a vida tem para oferecer, porque você sempre está preocupada, você sempre está com angústia, você sempre está, alguma coisa está faltando. Então, por que entender? Por que entender porque você gasta mais do que você ganha é importante? Por isso. Pela sua liberdade, pela sua... Entender o real motivo do porquê eu gasto mais do que eu ganho, porque eu não tô... A pessoa, né, a gente está se referindo aqui, é a pessoa que tem um ganho considerável e que ela gasta muito mais do que ganha. Entender isso vai me trazer uma tranquilidade de vida muito maior, porque eu vou ter consciência dos meus gastos e eu vou realizar. Com o enquadramento do meu orçamento, eu vou conseguir realizar o que eu tenho vontade de fazer, né? Então, entender e aprender a controlar, a cuidar, a manter e a multiplicar o dinheiro vai fazer com que você tenha uma paz, uma tranquilidade, uma vida financeira equilibrada e você vai conseguir conquistar os objetivos que você quer. Provavelmente isso vai acontecer. Então, a gente tem que parar de achar que planejamento é difícil, que planejar a vida financeira é complicado, porque não é. Pode ser uma coisa inicialmente difícil porque você não era acostumada, mas é uma coisa simples, que com método, que com disciplina, e aqui eu ponho disciplina, não de forma generalizada, mas eu ponho disciplina em pequenos atos. A disciplina de toda semana, 15 minutinhos por semana, você olhar o seu planejamento financeiro. De 15 minutinhos, uma vez por semana, você registrar ali os seus gastos. De você olhar uma vez por semana quais são as suas parcelas que você tem pela frente e ver lá, verificar o que você tem de saldo, o que você pode gastar, qual que é o valor da sua fatura que está para vencer. São pequenos atos, são pequenas ações que fazem toda a diferença. Então não achem que é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Não é. Com método, com você ser orientada para determinada coisa, você consegue fazer. Eu tenho inúmeras mentoradas que estavam em situações financeiras difíceis e com pequenos hábitos modificados, com pequenas rotinas acertadas,
elas já tiveram resultados muito positivos. Então, por exemplo, eu tive uma mentorada que ela dizia-se que ela era indisciplinada, que ela não tinha organização, ela era indisciplinada e que ela não tinha constância. Que ela falava que ela não conseguia ter disciplina para seguir um plano, para seguir alguma coisa. E claro, né, gente, se a gente sabe que nós não temos disciplina para fazer um planejamento financeiro, eu não vou ter disciplina para acordar cedo, eu não vou ter disciplina para ser pontual nos meus compromissos, eu não vou ter disciplina para manter uma atividade física regularmente. Mas o porquê que isso acontece? Porque você já incutiu isso na sua cabeça. Se a pessoa já chega pra mim falando assim, ó, pra mim é super difícil porque eu não tenho disciplina, ela afirma isso pra ela todos os dias. Ela afirma isso pra ela todos os dias e isso já é uma crença dela. Ela acredita fielmente nisso. Então, entender o porquê que eu tenho essa crença, o porquê isso é tão verdade pra mim, é fundamental para entender o porquê que eu tenho esse comportamento com relação à minha vida financeira também, né? Então, ela pensava que ela era indisciplinada e que por isso ela justificava a vida financeira dela ter problemas porque ela era indisciplinada. Então, eu não consigo fazer isso. Então, cada vez se tornava mais difícil. E isso já era tão verdade nela que ela nem tentava, né? Então, por que a gente incluiu isso na rotina dela? Durante as primeiras semanas, eu dava pequenas atividades. Não eram grandes atividades, eram pequenas atividades. E ela fazia. Então, como ela não tinha disciplina? Ela fazia, ela trazia as atividades. E assim foi sucessivamente, foi entrando isso na rotina dela, ela foi vendo que isso era fácil. E isso, gente, vai se tornando um hábito na vida da pessoa. E com pouco tempo, ela mudou. Ela começou a perceber que era uma coisa que ela tinha na cabeça dela e que não era verdade. Que ela conseguiria fazer sim, que seria iria fazer toda a diferença na vida dela. E ela mudou. Hoje ela é outra pessoa. E é uma coisa que eu falo, não quero mais ouvir que você é indisciplinada. Porque isso alguém te colocou na sua cabeça que você era indisciplinada. Então você não é. Vamos mudar essa realidade e entender o porquê é importante. É o que faz a diferença. Então, hoje, depois de um tempo, né, de acompanhamento, ela é uma mulher poupadora. Ela não era endividada, mas ela era uma mulher que tinha equilíbrio, o equilíbrio de ganho, gasto, o que eu ganho. E hoje ela é uma poupadora, porque ela entendeu o porquê que ela gastava, quais eram os gatilhos que levavam ela a gastar. E hoje ela tem um plano de investimento. Quando nós temos um plano, é muito mais fácil porque a gente passa a seguir aquele plano. É diferente de quando você não tem orientação nenhuma, que você vive cada dia como se fosse o último, sem pensar no seu futuro, sem pensar nos seus objetivos, sem pensar no que você quer realizar. É totalmente diferente, tá? Então, com pequenas metas, a gente pode fazer grandes conquistas. Com pequenas metas, nós podemos fazer grandes conquistas. Tem um outro caso também que eu quero trazer para vocês, que quando a gente está dentro de um ciclo vicioso, assim, né, a gente não consegue enxergar fora dele.
E às vezes é necessário a gente ter a ajuda para sair dessa bolha, né? E entender os erros. E a gente, além da gente precisar, a gente entender que a gente precisa de ajuda, nós precisamos querer. Só que quando você já entende que você precisa de ajuda, você já quer. Já é um passo a mais, né? E aqui, na verdade eu já tive, porque ela já terminou a mentoria. E ela era uma pessoa que tinha uma empresa, uma mulher que tinha uma empresa, ela era empreendedora e ela tinha um excelente ganho mensal. Ela tirava um prolabore muito alto. E ela vivia como insatisfeita. Ela vivia insatisfeita porque ela não conseguia. Ela se viu depois de 10 anos de trabalho, né, que ela trabalhava muito e ela tinha um ganho muito grande, passava dinheiro na mão dela, passava muito dinheiro na mão dela. E ela se viu, né, numa idade um pouco mais avançada, sem nada, sem nenhum patrimônio constituído. A única coisa que ela tinha era um carro que ela havia financiado e que ainda não estava quitado. Então, como que ela chegou falando assim, como que eu, com todo o dinheiro que eu ganho, com todo o dinheiro que passa por mim, eu não consegui juntar nada nesses 10 anos. Eu não tenho nada nesses 10 anos. Eu já tô cansada e eu não tenho nada. Eu não tenho uma casa. A minha empresa é num lugar alugado. O que acontecia nesse caso é que ela tinha um padrão de vida muito alto, né? Ela frequentava lugares, restaurantes, roupas. O padrão de vida dela era um padrão de vida alto. Então, o que ela fazia, apesar de ser um valor muito considerável, ela gastava tudo com o seu padrão de vida. E aqui é um ponto também importante, que todas as mulheres precisam ficar atentas. Quem vive um padrão de vida acima da sua realidade financeira, vai chegar um momento que vai ter problemas. O ideal é que a gente viva um padrão abaixo da nossa vida financeira. Por quê? Para que você consiga poupar. Porque você consiga guardar dinheiro todos os meses e começar a investir esse dinheiro, né? Engana-se quem fala assim, mas eu não quero pensar no futuro, eu não quero guardar dinheiro para futuramente eu aproveitar lá quando eu tiver, né, velha e tal. Não é isso, gente. Né? Nós temos que pensar assim, que hoje em dia a gente vive muito. E cada vez com a tecnologia, com a medicina avançada, nós vamos viver cada vez mais. E vai chegar um momento que você não vai conseguir trabalhar no mesmo ritmo que você trabalhava hoje. Né? Nós estamos, vamos dizer assim, nós temos um período muito produtivo que vai ali até os 60 anos. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas de 60 anos, gente, que ninguém fala que tem 60 anos, que são hiperativas. Mas nós sabemos que quando a gente chega lá nos 60, 65, nós queremos reduzir o nosso ritmo de vida. E daí dos 60 até os 100, que geralmente aí nós estamos, né, a população está cada vez chegando mais, são 40 anos. E nós vamos manter como? Como que nós vamos manter o nosso padrão de vida hoje, que nós trabalhamos de manhã à noite, lá quando a gente precisar reduzir o nosso ritmo? Nós estamos construindo riqueza para nos manter lá nesses próximos anos depois de nos aposentarmos? Nós sabemos o quão difícil está sendo pensar na parte da previdência pública. Né? A gente não sabe o que pode acontecer. Porque a base das pessoas que trabalham hoje já é muito menor do que o número de aposentados. Então, nós vamos ficar dependendo, né, do governo, ou eu vou ter consciência de que eu montar minha reserva para minha aposentadoria é importante para mim, lá no meu futuro, para eu não ter que depender de filho, para eu não ter que depender de fila de lugares
para conseguir o básico para me manter, né, nas minhas necessidades básicas. Então são pontos importantes que a gente precisa avaliar e que a gente precisa entender, né? Então, no caso dela, nós montamos um plano de aposentadoria. Ela definiu o que ela queria. Porque muitas vezes, vocês não vão acreditar, mas eu quero até perguntar para vocês. Vocês sabem o que vocês querem conquistar? Você sabe o que você quer conquistar? Muitas pessoas não sabem. Elas não conquistam porque não sabem o que querem. Se você botar uma meta, você definir um objetivo, eu quero uma casa. Quanto tempo eu vou precisar para conquistar essa casa? Ah, eu vou precisar de 10 anos para conquistar essa casa. Quanto que eu preciso poupar por mês para conquistar essa casa? Preciso poupar R$1.000 por mês. Onde eu vou investir esse dinheiro para que ele me dê um rendimento, para que 10 anos eu consiga construir minha casa? Eu estou dando números aleatórios, tá? É só exemplos aqui. Então eu vou batalhar para aquilo. Então vai ser muito mais fácil eu dizer não para uma coisa que não vai me trazer benefício e eu vou focar no que eu quero. Pois o problema é que muitas mulheres não sabem o que elas querem. Então elas gastam o dinheiro delas com nada, com coisas aleatórias, com coisas que não vão trazer nada para elas. Então é um ponto muito importante. Então hoje ela definiu os objetivos de curto, de médio, de longo prazo. Ela vai realizar o que ela quer fazer agora, hoje, né, nos objetivos de curto prazo, porque isso é um paralelo. A gente precisa levar os objetivos de longo prazo em paralelo com os de curto prazo. Você está vivendo, você vai realizar agora, não é só para o seu eu futuro, mas ele é muito importante e nós não podemos negligenciá-lo. Então, o porquê que às vezes as mulheres elas não querem, dizem que não podem, dizem que não têm capacidade para fazer, dizem que são desorganizadas para fazer. Você não pode dizer que você não tem capacidade de fazer um planejamento, ou de organizar, ou de gastar menos que você faz, assumir a rédea da sua vida financeira. Você não sabe. Então, a gente sabe que a vida, às vezes, elas nos põe tantas dificuldades, né? Tantos imprevistos acontecem, que nós, às vezes, achamos realmente que nós não temos capacidade. Que aquilo se torna, parece uma roda que não para de bater na nossa cara e dizer que você não tem capacidade, que é difícil, que isso e que aquilo, né? Mas isso tudo, como eu já disse anteriormente, são às vezes crenças, são sentimentos que você cresceu dizendo que você não sabe, que você cresceu dizendo que você não é capaz, mas você precisa tentar. Você precisa tentar para fazer a diferença. Você precisa querer inicialmente. Você precisa querer fazer essa diferença toda. Então, é importante, às vezes, você buscar ajuda. Às vezes, é importante que você busque ajuda para sair disso. Para entender que você tem capacidade. Para entender que isso vai te trazer benefício. E que você precisa tentar, né? Então, assim, às vezes também nós dizemos que eu não vou conseguir fazer determinada coisa porque eu sou muito desorganizada. Então, mas por que você é desorganizada? O que causa isso em você? Então, por exemplo, vamos dizer aqui, eu vou te passar aqui algumas perguntinhas que você pode fazer para você mesmo, para você dizer, para você entender o que é essa desorganização da sua cabeça. Quero te ajudar nessa parte. Então, por exemplo, lista aí, pega papel e caneta e anota essas frases que eu vou dizer aqui para que você comece a entender qual é essa relação com a organização. As 3 coisas que me impedem de ser organizada são. Quais são as 3 coisas que me impedem de ser organizada?
Ah, procrastinação. Ah, eu convivo com pessoas que são desorganizadas também, então é difícil. Entende o porquê que você fala que você é desorganizado. O que realmente contribui para a bagunça na sua casa ou no seu trabalho? O que contribui para essa bagunça? Porque às vezes a gente fala, ah, eu sou desorganizado, mas o que contribui para essa bagunça? Vamos mudar a partir de agora. O que contribui para essa bagunça? Essa bagunça faz com que eu me sinta como? O que isso traz de sentimento para mim? A minha mesa bagunçada, a minha empresa bagunçada, a minha casa bagunçada, o meu armário bagunçado, meu guarda-roupa bagunçado, porque é um reflexo, né? Se o seu guarda-roupa é bagunçado, talvez as outras coisas também sejam. Então, por que você não deixa organizado? A gente tem que entender. Porque entendendo isso, nós vamos organizar uma pequena parte, depois vamos para outra parte e assim sucessivamente. Eu poderia ser mais organizada se alguém me ajudasse, se eu tivesse uma agenda, se eu colocasse os meus compromissos de manhã e à tarde. Como que eu me sentiria nesse caso? Eu quero me organizar por quê? Porque eu quero dar um basta, porque eu quero ser diferente, porque agora eu sou uma pessoa organizada. O porquê que você quer se organizar? Se eu conseguisse me organizar, eu poderia fazer meu planejamento financeiro, realizar muito mais coisas, ir para academia todos os dias, ter minha agenda super produtiva. O que isso pode? Então, são essas frases, gente, são pequenas ações que, se vocês implementarem e começarem a ter consciência, vocês percebem que eu falo muito de ter consciência, né? Muito da gente entender, de ter consciência das coisas. É porque se a gente consegue trazer isso, entender isso, quando formos fazer algo que eu já falei que eu não quero fazer mais, eu vou lembrar e vou fazer diferente. Então, o que eu quero trazer para vocês também é que vocês entendam o que ficar inerte com relação à vida financeira pode causar na sua vida. Se hoje você é uma mulher que gasta muito mais do que você ganha, você sabe disso, você já tem consciência que você está com problemas financeiros, que você já tem dívidas com relação a isso. Se você ficar inerte, se você não fizer nada, o que vai acontecer? Se você ficar do mesmo jeito que você está hoje, daqui a 5 anos você vai estar como? Então é importante que você entenda que você precisa fazer algo. Que você precisa dar o primeiro passo. Que pode ser passos pequenos, mas você precisa dar o primeiro passo. Então, investir em aprender, a entender como controlar, como cuidar, como manter e como multiplicar o dinheiro é de suma importância para que você saia dessa situação. Para que você saia dessa situação e vá para um patamar que você saiba cuidar do seu dinheiro. A gente precisa entender como cuidar do nosso dinheiro. E cuidar do nosso dinheiro, um dos primeiros passos é saber gastar. O primeiro passo é saber gastar. Porque é a partir desse passo que você vai controlar o seu orçamento, que você vai entender os seus gastos, que você vai saber o que você precisa fazer, quanto que você vai poupar por mês, o que você precisa conquistar, qual que é o seu objetivo. E aí é correr pro abraço, né? Como dizem. Aí você vai ter a sua vida financeira nas mãos, você vai ser uma pessoa que realiza muito mais. Então, vamos dizer que isso leve 1 ano para acontecer, que
você faça o seu planejamento financeiro, você vai levar 1 ano para se enquadrar, vai levar 1 ano e meio para se enquadrar. Gente, você levou quanto tempo para estar nessa situação? Você não aconteceu isso de um dia para a noite. Às vezes você levou 5, 10 anos para chegar na situação que você está. Então é natural que você leve um tempo para sair dela. E a gente tem que ter consciência disso, que vai demorar um pouco, que vai levar um tempo, mas que você, passo a passo, dia após dia, você vai vencer tudo isso. Então, o que eu quero deixar para vocês bem como um passo a passo para iniciar aí essa forma de você começar a organizar, a cuidar do seu dinheiro, é você fazer um orçamento. Faça um orçamento, entenda os seus gastos, entenda quais são os seus gastos, né? Saiba quanto você ganha, entenda os seus gastos. Faça um orçamento, qual que é a sua meta de poupar todos os meses e por que você vai poupar? Qual o seu objetivo para poupar? Defina prioridades também. São 2, 3 coisas que eu vou deixar aqui para vocês. Eu quero dizer para vocês que eu também tive uma experiência com relação a gastar mais do que eu ganhava. Um período da minha vida eu estava muito consumista, eu não sou uma pessoa consumista, mas em um determinado período eu fui. Eu tinha acabado de sair da faculdade e morava com os meus pais e já estava trabalhando. E eu não sei se era um período consumista ou se eu tinha caído num hábito de consumir. Hoje eu fico nessa dúvida, porque eu nunca fui assim. Mas eu estava num período em que eu estava comprando muitas roupas. Comprava muita roupa e muito sapato, muito calçado. E por quê? Porque as lojas mandavam não existia assim sites, ainda não tinha internet e tal. Não sou tão velhinha assim não, mas na época não tinha tanto, a gente não tinha tantos sites assim, coisas. Mas as lojas mandavam as sacolas, né, em casa. E aí a gente olhava aquela sacola, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e não sei o que, não sei o que lá, e eu vou ficar com isso, vou ficar com aquilo. E aquilo ali era recorrente toda semana. E eu comecei a gastar mais do que eu ganhava, gente. E um dia, arrumando meu guarda-roupa, eu percebi o tanto de roupas que eu tinha e que eu não tinha usado ainda, que estavam na etiqueta. Tinha uma blusa que eu tinha comprado há quase 1 ano atrás e eu não tinha usado ela ainda. Eu falei, Lidiane, o que é isso? Por que você tá fazendo isso? E comecei, naquele momento, fiz um propósito para mim mesma, de que eu iria ficar 1 ano sem comprar roupa e calçado. Gente, não foi fácil. Não foi fácil, mas eu pedi para que as pessoas não mandassem mais sacolas na minha casa. Se chegasse alguma sacola, eu nem olhava. E eu falei que eu não ia comprar. E eu fiz esse propósito. E por 1 ano, eu cumpri o meu propósito. Por 1 ano, eu não comprei. E a gente passa realmente por uma vontade muito grande, porque aquilo já era um hábito tão, né? Era tão natural eu olhar aquelas sacolas e comprar, que não foi fácil pra mim, não foi fácil. Mas naquele momento eu vi que se eu não parasse, eu ia começar a ter dificuldades financeiras e que aquilo não estava sendo legal pra mim. E que bom que eu tive aquela consciência, ninguém falou pra eu fazer isso. Naquele momento, quando eu abri meu guarda-roupa, que eu vi aquela quantidade, sabe quando dá uma luz, um estalo? Porque eu tinha aberto meu guarda-roupa quantas vezes antes? Mas quando eu fui arrumar aquelas gavetas, que eu vi tanta roupa com etiqueta, por que eu tô fazendo isso? Então, eu parei naquele momento, aquele ano pra mim, foi um ano muito decisivo na minha vida. Foi um ano que eu comecei a investir, que eu comecei a guardar, porque começou a sobrar, porque eu não gastava com bobeira. E eu comecei a realizar muitas coisas na minha vida. Então, pequenos estalos, gente, pequenos insights. Às vezes esse vídeo aqui pra você vai fazer diferença. Às vezes você tá se vendo na mesma situação que eu passei.
e vai fazer diferença para você. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Semana que vem eu vou estar aqui de novo para conversar com vocês sobre outro tema importante para nós mulheres. E eu espero vocês. Até lá!